Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa celebração eucarística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar também as pessoas que nos assistem pelo Facebook e a quem nos escuta pela rádio web. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Maria Leite da Silva, 7º dia de falecimento. José Félix de Souza, 20º ano de falecimento. E Leonardo Diego Santos Bezerra, 6 meses de falecimento. Luiz viveu na Itália no século XVI. Nascido da nobreza e favorecido por uma educação esmerada, optou pela vida religiosa na companhia de Jesus. Dedicou-se intensamente ao estudo, à oração e à caridade, especialmente para os que sofriam de peste. Celebrando este santo, reconhecido como padroeiro da juventude, rezemos pelos nossos jovens do mundo inteiro. Com muita alegria, vamos receber a procissão de entrada. Hoje temos como celebrante Padre Luan, cantando. Vem prolongar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem prolongar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem me louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. amém. Oremos. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luiz Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguirmos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Mesmo em meio a perigos, fraquezas e dificuldades, o verdadeiro tesouro a ser perseguido são os valores que edificam o reino de Deus. Ouçamos as leituras. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria,
eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigo de ladrões, perigo da parte de meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez e, sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, quem eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu também não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. Amém. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. O Senhor liberta o justo de todas as
chão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo de modo especial os familiares que hoje estão aqui para rezarem no 7º dia do seu ente querido, pedindo e suplicando ao Senhor que conceda à nossa irmã a luz perpétua de sua glória. Hoje a palavra de Deus nos fala de modo muito explícito sobre aquela realidade tão sonhada por todos nós e que permeia todas as Sagradas Escrituras, a realidade do céu. Muito se fala sobre o céu, sobre o paraíso, sobre a salvação, sobre a necessidade de vivermos bem e segundo o coração de Deus, para salvarmos a nossa alma e irmos para o céu. Aliás, desde cedo, esse discurso nos acompanha quando nós aprendemos de nossos pais que existe um papai do céu, a quem algumas ações lhe são agradáveis e a quem outras ações lhe são desagradáveis. E só vai morar com o papai do céu aquele que faz as coisas boas. No fundo, a compreensão essencial do céu é exatamente essa que nós aprendemos numa linguagem um pouco infantil, mas que ficou gravada no nosso coração e que precisa, na medida em que progredimos na maturidade, ser experimentada por nós a partir da revelação que nos fez o Senhor. E aqui, nesse evangelho de hoje, Jesus vai falando sobre algumas coisas que atrapalham os passos que nós damos para o céu e se apresentam como um empecilho no nosso caminho. E a grande questão aqui são os tesouros que nós tentamos juntar nesta terra. Poderíamos, de maneira imediata, pensar nos bens materiais. Jesus está certamente se referindo àquelas pessoas que querem ter sempre mais, que possuem em excesso, que estão apegadas aos bens, que estão preocupadas com o zelo excessivo por aquilo que é material, que não tem tempo para os filhos, que não reservam nada para si, porque estão obcecadas pelo desejo de possuir. Claro que isso evidentemente também atrapalha a nossa caminhada para o céu. Mas existem outros tesouros que a nós se apresentam como apegos que nos atrapalham na caminhada rumo aos céus. Por exemplo, o apego a pessoas. O apego excessivo
a determinadas coisas. Eu conheci na minha adolescência uma pessoa que era apegadíssima e sofreu sobremaneira quando perdeu o seu travesseiro. Às vezes nós não sabemos, mas estamos cheios de pequenos apegos. Pessoas que ficam angustiadas. E quantos jovens, adultos e idosos eu atendo nesse sentido, quando alguém visualiza uma mensagem e não responde no WhatsApp. Pessoas que ficam aflitas. O que é que eu fiz de errado para ele não me responder? O que é que eu fiz de errado que visualizou e não respondeu? Meu Deus, socorro! Como se isso fosse uma grande tragédia. E nós poderíamos aqui ir pontuando uma série de coisas miúdas que nos vão atrapalhando na caminhada rumo ao céu. Padre, o que é que tem a ver esses nossos pequenos apegos com a nossa caminhada rumo aos céus? E deixa eu dizer para você, o céu é propriedade daqueles que são absolutamente livres. Porque a palavra de Deus nos diz, quando escreve São Paulo aos Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E somente aquele que faz nesta terra a experiência de um despojamento ordinário e cotidiano vai alcançando e galgando sempre mais as alturas. Por que é que o Evangelho de Nosso Senhor e a sua palavra, por que é que a igreja em Puebla fez uma opção preferencial pelos pobres? Porque a pobreza é um elemento que nos faz livres. E aqui eu não me refiro mais uma vez ao fato de possuirmos ou não bens materiais, mas ao fato de sermos ou não apegados a coisas, às pessoas, a elementos, a vícios pessoais, a coisas que parecem bobas, mas que vão retendo a nossa liberdade e nos escravizando. Quantos, meus irmãos, que não conseguem progredir na caminhada rumo aos céus, porque estão entregues e escravas ao sono, à preguiça, à indisposição. Quantos que não conseguem fazer uma leitura da palavra de Deus, porque são em todas as coisas indisciplinados. Quantos que não conseguem frequentar a Eucaristia aos domingos e abrem mão do alimento salutar que o Senhor nos oferece em cada comunhão, porque não conseguem ter suficientemente força de vontade e aderiram a uma vida preguiçosa. Poderíamos aqui passar uma noite inteira elencando quais são os nossos vícios que precisam ser superados para vivermos como pessoas livres, mas basta dizer que se é para a liberdade que Cristo nos libertou, não pode existir em nenhuma circunstância na nossa história, no nosso cotidiano, algo que nos escravize, nem mesmo o prazer. E aqui eu encerro essa homilia citando a liberdade interior de São Paulo. Eu não sei se você reparou os pontos que São Paulo foi listando, que foram vividos na sua vida por causa do Evangelho. Sofri açoites, 40 menos 1. Me afoguei 3 ou 5 vezes. Fui apedrejado uma vez. E vai dizendo tudo aquilo que passou por causa do Evangelho. O que fez? E qual é o método para viver como São Paulo, tão entregue ao Evangelho, que nem mesmo as dores físicas foram capazes de retê-lo e de deter a sua pregação? Um homem
livre. Livre até mesmo dos aprisionamentos do seu próprio corpo. Nenhum sofrimento era capaz de deter São Paulo, porque São Paulo era livre. Meus irmãos, sabe por que a Igreja Católica fala tanto sobre mortificação? Às vezes na Quaresma, cristãos e não cristãos, nós falamos muito sobre isso na Quaresma desse ano. Dizem que não é necessário fazer jejum, para que tanto sacrifício, que bobagem. Ao invés de deixar de comer chocolate na Quaresma, é melhor você amar o próximo. Para que essa bobagem de ficar não sei quantas horas de joelho? Para que essa bobagem de quantas pessoas aí que querem ser santas, que usam silício ou que se açoitam a si mesmas à noite? Para que essa bobagem de sacrificar-se em colocar uma roupa de frio no calor e oferecer a Deus? Ou coisas que nós que vivemos a Quaresma, sobretudo num espírito forte de penitência, vivem? Para que essas bobagens? Porque a mortificação nos vai tornando homens e mulheres livres. Livres dos condicionamentos até mesmo do nosso corpo. Homens e mulheres dotados de tal espírito de liberdade que a eles já não se pode, meus irmãos e minhas irmãs, agredir o demônio, porque Satanás não luta contra pessoas que estão mortas. E uma vez mortos para este mundo, mortos para os sentidos, nós vamos vivendo para o céu, abraçando a liberdade para a qual Cristo nos libertou, antecipando no nosso coração o céu e preparando-nos para receber de Deus uma coroa de vitória no dia final. Amém.